Está começando mais um Comentando no QG. Sim! Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo, e hoje você não está vendo errado. Se você está vendo isso em vídeo, muito provavelmente você está conferindo isso através do meu canal do YouTube, mas você não está vendo errado, é realmente um comentando em vídeo. Se você quiser também ter lá no Spotify, eu recomendo até às vezes você ouvir para ter uma magia maior, uma imersão maior. Mas você não está vendo isso errado. Hoje é um comentando especial. Ele é meio que um teste gigantesco para eu fazer o comentando tanto em vídeo quanto em áudio. Então assim, às vezes você fala para mim, Paulo, eu prefiro ver pelo YouTube. Você vai conseguir. Agora você consegue. E nada melhor do que eu começar esse comentando, né, em vídeo, assim como em áudio, falando de um anime que eu gosto muito e que ganhou nova temporada nessa temporada de animes, e eu já queria falar dele, mas esperei dar 4 episódios, agora eu vou comentar, que é Card Fight Vanguard Overdress. Sim, é um anime que basicamente você precisa assistir, independente de você gostar ou não de card games, mas às vezes você não está assistindo, porque, veja bem, você tem preconceitos, não te julgo. Mas vamos lá que eu quero falar desse anime de cartinhas bacanudo, que eu acho que você vai curtir depois de ouvir eu falar um pouco dele. Vai por mim, confia no pai que vocês passam de ano. Primeiramente, as apresentações para quem não conhece, mas vai ter um episódio especial só sobre Vanguard, e eu acho que isso vai ser muito da hora. Vai ser muito legal, porque eu vou explicar muito da lore da série. Então, basicamente, esse especial, já deixa adiantado, ele é muito bom você acompanhar tanto no episódio do podcast, como também acompanhar em vídeo, porque em vídeo eu vou mostrar as cartas e tudo mais. Mas pra resumir, Vanguard é uma franquia que a Bushiroad criou em 2011, atualmente já conta com 2 animes, tá? Um primeiro com mais de 200 episódios, um segundo com uma média de 100 e poucos, e o Overdress é um terceiro anime que eles fizeram em comemoração aos 10 anos da franquia. A Bushiroad criou em 2011, teve remake em 2018 e agora em comemoração aos 10 anos a gente tem o Overdress. O maior atrativo do Overdress para quem não conhece a franquia se chama Clamp, porque a Clamp está desenvolvendo o character design da série. E eu preciso dizer que mesmo só desenvolvendo o character design, tem uma coisa que me chama muito a atenção, que as situações do anime, elas são basicamente situações que só ocorreriam em uma obra do Clamp, tá? Mas eu vou explicar isso melhor. O anime, só pra falar pra vocês, ele está disponível oficialmente sim no Brasil, está disponível pela Crunchyroll, então vai lá e assiste, o link vai estar na descrição tanto do podcast quanto do episódio aqui filmado. E é interessante mencionar aqui os Starters Decks, eles também estarão disponíveis, que tem uma loja que vai trazer, que é a Birth Station. Você pode fazer o pre-order dos decks. Os decks, inclusive, estão em preços bem acessíveis. Então é bem bacana vocês olharem, porque isso é uma coisa que eu vou mencionar, tá? Primeiramente, mudou o produtor responsável por Vanguard nesse período de mudanças de comemoração. Então, assim, o novo produtor cuidou do Shadowverse, que se você não assistiu o anime também tá lá na Crunchyroll. E basicamente o cara chegou e a primeira estética dele foi: vamos mudar e vamos simplificar o jogo, porque o jogo, pra quem não sabe, ele é muito complicado. Como assim complicado? Eu falo muito rápido, então eu preciso dar umas pausas aqui. Como assim complicado? Pra eu falar de Vanguard, eu preciso explicar essa complicação da lore do jogo. O jogo ele é composto por 25 clãs diferentes, e cada clã tem uma mecânica própria e se combinam em alguns casos. Tem clãs que se combinam em mecânicas próprias. A primeira coisa que esse novo produtor resolveu fazer foi: vamos pegar essas 25, que sim, você não vê meus braços de tão distante que é, mas são 25 clãs distintos, e vamos uni-los em 5 nações diferentes, que é o que o anime novo fez. Então, pra que a gente vai fazer um novo anime? Pra divulgar a cartinha. Mas a gente vai divulgar a cartinha desse anime? De forma alguma. E a primeira opção deles, ideia, foi trazer a Clamp para fazer o character design. A segunda foi diminuir os clãs, para dar uma enxugada também na lore, não tornar uma lore muito cansativa. Tem um vídeo introdutório, que inclusive foi o trailer que a Crunchyroll usou para divulgar a série, que ele resume bem essa questão da lore, né? Explica o que aconteceu pra gente ter o Overdress. E o Overdress, ele tem um ponto que eu acho muito legal, que isso eu já falando do anime: ele não te explica o jogo. Como assim? Sim, ele não te explica o jogo, e eu acho isso maravilhoso. Porque o maior defeito de Vanguard pra mim, como fã, é sempre ele querer te explicar o jogo. E eu acho que Vanguard não é um jogo que se explica, é um jogo que você tem que jogar. Tanto que se você é meu amigo e você quiser, eu tenho deck que dá pra gente jogar. Mas isso não é o caso agora. Então, assim, o complicado de Vanguard é que a lore dela é muito extensa.
o jogo é muito complexo pra você ficar explicando sempre no anime. É mais fácil a pessoa sentar e jogar pra entender. E a Bushiroad entendeu isso nesse anime. E ela entendendo isso, ela basicamente fez um anime onde não se há explicação do jogo, mas em contrapartida há sim um manual. Manual esse, inclusive, que está disponível no canal oficial de Vanguard. Ele tá com legendas em inglês e espanhol. Então, assim, não tem legenda em português, porque mesmo que a Bushi tenha trazido, ou a Crunch e a Funimation tenham trazido anime oficialmente, a gente ainda não é um mercado que a Bushi visa muito. Então, assim, meio que tá lá disponível. Mas tem disponível, e assim, todo mundo consegue abrir o Google não, o YouTube, e ver se tem como fazer alteração nas legendas, né? Fazer tradução em cima da tradução. Porque aí você consegue ler o que tá explicando, mas é bem básico, o jogo é bem intuitivo, e esse vídeo, ele é muito legal. Um vídeo tutorial para quem tá vendo o Overdress e quer aprender a jogar. Eu gostei muito dessa iniciativa, primeiro porque corta muita coisa desnecessária em Vanguard. Mas vamos falar da trama mesmo. A trama é focada no Yu Kondo, que é um garotinho que ele não sabe dizer não, é impressionante isso. E por ele não saber dizer não, ele se mete em muitas encrencas. Uma delas, inclusive, é a irmã dele vestir ele de mulher. Então, isso eu até vou mencionar o nome da pessoa, Tio Phil. Sei que você está vendo esse vídeo ou está ouvindo o podcast. Mas não é piada com transfobia, cara. Eu vi o episódio 3 vezes e eu posso dizer isso. É que basicamente ele não sabe dizer não, então a irmã dele tem umas ideias malucas de maquiar ele, etc. Porque ele é todo fofinho. E ela veste ele de menina. Por quê? Não faço a menor ideia. Mas ela veste ele chocado por não conseguir dizer não e a irmã dele fazer isso com ele, ele foge de casa. No momento que ele foge, ele encontra uma garota e ela leva ele pra jogar Vanguard, que é quando ele conhece o Dandy. E aí é quando a história começa a se desenrolar, porque ele fica encantado com Vanguard, ele quer aprender e ele quer se envolver com o pessoal. E aí vai começar as aventuras. Já como eu disse, já se passaram 4 episódios. Eu não mencionei isso, mas a produção desse anime, ao contrário das anteriores, que já passou pela TMS, já passou pela OLM e agora tá com a Kinema Citrus. A Kinema Citrus, ela fez algo que eu amei. Por quê? O anime, ele não está numa qualidade de explodir cabeças, porém ela é uma qualidade extremamente funcional nos momentos que se pede um cotidiano, um slice of life ali. É slice of life, não tem nenhuma animação surpreendente. Mas quando o momento pede, que é nos momentos que a gente se passa no planeta que as cartas de Vanguard rodam, que é o planeta de Cray, essa animação, ela muda de uma maneira que é impressionante. Então isso aconteceu no primeiro e no terceiro episódio. No quarto episódio não aconteceu, inclusive no quarto episódio eu fiquei chocado porque nem duelo tem, mas é bem interessante isso, porque Vanguard nunca fica sem um duelo, e nesse episódio ficou, e eu fiquei, uau, mas isso é bacana. E além disso, é bem legal, porque a forma como o roteiro trabalha isso é muito produtivo. Porque ele vai trabalhando com historinhas de slice ali no meio, e envolvendo o card game. E ele vai mostrando pra gente aos poucos como o Yu ele quer desenvolver como personagem. Desenvolve? Ainda não. A história já tem programado 12 episódios para essa temporada, e em outubro tem mais 13 episódios, então assim, eles têm tempo de sobra para desenvolver essa lore. E óbvio que eles não iam desenvolver em 4 episódios, eles estão meio que cagando, né? Vamos colocar assim, porque você tem tempo de cronograma para trabalhar a lore, para desenvolver a história e para depois talvez anunciar uma continuação ou uma adaptação de outras coisas. Muito provavelmente. Mas Overdress, ele cumpre bem essa cota de ser o animezinho de card game da temporada, e é um anime muito bem comprometido, ele é um anime que combina muito bem, e eu acho que é legal também eu destacar, fora as cenas bem animadas nos momentos de batalha, é muito interessante a trilha sonora, porque Vanguard nunca teve o tom épico, por exemplo, de um Yu-Gi-Oh!, de um Buddy Fight. Ele não tem esse tom épico e não tem por que você forçar. E aqui ele não força, ele realmente olha pra sua cara e fala, então, não tem, a gente não vai forçar. Mas quando chegam os momentos necessários pra ter um tom mais pan, eles fazem e funciona. É bonito. E é bonito justamente porque não tenta ser forçado uma epicidade logo no começo. Ela vai se desenvolvendo aos poucos. Tanto que em todos os duelos que tem, muitos deles não tem trilha sonora até o momento do clímax do duelo. Quando entra o momento do clímax, você percebe porque começa a subir a trilha sonora. E que é uma trilha sonora, por sinal, muito bonita. Eu não sei como acreditar o pessoal que cuida de roteiro, etc. Porque, inclusive, na página do My Anime List dele, não tem. Só tem o criador, que é o Akira Ito, né, que é acreditado como criador porque desenvolveu o mangá. Tem as meninas da Clamp, tem uma pessoa ou outra, mas não tem a equipe completa, porque não sei.
Mas assim, eu quero dizer que tá uma animação muito legal. E é um anime que, honestamente falando, são 4 episódios que já tem disponível, cara. Você sentou, é 2 horinhas que você vai gastar da sua vida pra você dar uma chance pra um anime que às vezes você olha e fala: mas tinha 200 e poucos episódios do primeiro anime. Se você não quer assistir, dá uma chance pra esse. Ah, Paulo, mas eu não gosto de Vanguard. Cara, dá uma chance. Você não sabe se realmente você vai gostar ou não se você não der uma chance. E não é dar uma chance só pro episódio 1. Tem assistir os 4. Entendeu? Aproveita que são 4 episódios só. São 2 horas no máximo que você vai perder vendo. Se você não gostar, beleza, mas mano, dá uma olhada. E é aquilo que eu falei: Paulo, eu vi o primeiro episódio, achei legal, mas eu não entendi muito a mecânica do jogo. Como eu disse, o canal oficial de Vanguard, ele tem a mecânica. Ele te explica o passo a passo do jogo nessa nova geração, porque nas gerações anteriores não tinha essa explicação. E isso funciona muito bem. Eu repeti esse ponto. Mas assim, é uma coisa que eu digo: vai na tentativa e erro, vai conhecer um pouco mais. Se você é de São Paulo, como eu disse, o pessoal da Burst Station tá trazendo os decks dessa nova geração, né, tá fazendo a pré-order. O preço tá bem acessível, e inclusive se você quiser, os caras geralmente te explicam um pouco mais, etc. Você passa lá, que tem loja física lá na Paulista, dá uma passada lá, e o pessoal geralmente te explica, né? O Shin, ele te explica um pouco como que isso funciona, né? Do Vanguard ele consegue te explicar o básico, porque pra te explicar é muito complicado, com várias aspas. Às vezes é mais fácil você jogar uma partida e você entender melhor a mecânica, tá? Mas assim, e agora que eu falei nos decks, eu não mencionei isso, mas a proposta também do Overdress e da diminuição de clãs também veio de outra forma, que é tornar os decks mais acessíveis lá fora. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, os decks estão programados para sair agora em maio, e eles vão sair pelo preço de $4. Sim, eles vão sair por um preço que você olha e fala: nossa, mas vai dar R$50, vai dar mais ou menos, talvez mais ou menos isso, né, $4 aí. Não lembro se é $4, se não falha a memória. E aí o negócio fala: nossa, mas tá muito caro. Tecnicamente não. Os decks antigos batiam de 7 a 9, $10. Esses são muito mais acessíveis, justamente porque a proposta da Bush agora é tornar o público ali mais próximo do Vanguard. Uma coisa que, se você for procurar a lista de jogos vendidos lá fora, você vai ver que o Vanguard sempre tá figurando entre o top 10. Então assim, o melhor momento para a Bush investir nisso é agora, tá? Então, basicamente, é isso que eu tinha pra dizer de Overdress. Eu falei bastante, dei meio que uma introdução, acabei dando uma introdução no episódio que virá sobre Vanguard, mas é basicamente isso. Um ponto que eu quero deixar mencionado: se você está ouvindo isso no Spotify, e sim, eu tô olhando pra cá porque eu tô com o gravador ligado. Se você tá ouvindo isso pelo Spotify, Deezer, Google Podcast, você tá ouvindo isso na quarta-feira. Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, você tá vendo na quinta. Vai ter um delay aí de um dia entre o vídeo e o podcast. Por quê? Porque o padrão de vídeos é de terça e quinta e algumas vezes aos sábados. Podcast segunda, quarta e sexta ou quartas e sextas. Então, assim, existe um delay. Sempre que tiver um comentando ao vivo, ele é com um certo delay comparado ao episódio que tá saindo regularmente, justamente porque é o prazo, entendeu? Pode ter episódio que vai sair na terça e o podcast sair na quarta, mas vai ser bem difícil. Por quê? Porque eu sempre vou respeitar muito essa ideia de lançar os dois, mas sempre intercalar, entendeu? E respeitar, porque eu poderia lançar os dois na quarta? Podia, mas né, o meu cronograma pra vídeos é outro. A moto. E sim, antes que eu esqueça de falar, tal qual o podcast, os vídeos do Comentando, eles não terão edição. Os outros muito provavelmente também não terão por hora, mas os do Comentando não terão, porque eu gravo o podcast de forma em louco, então eu gosto também que vocês assistam em louco nos vídeos, pra vocês verem eu mexendo a mãozinha, fazendo, e muito legal que nos vídeos eu vou fazendo careta, isso que é legal. Mas gente, é basicamente isso que eu tinha falado de Overdress. Dê uma chance, vai lá na Crunchyroll e assiste. Já tem 4 episódios, o 5º sai agora. Pelo não tenho Crunchyroll, eu vou baixar. Não precisa baixar, meu caro mancebo. Ou você espera uma semana pra assistir, ou você vai no canal oficial de Vanguard. Lá tem com legendas em inglês pra você assistir oficialmente também. Então, de um jeito ou de outro, você tá ajudando a comunidade, porque se você assistir no canal oficial, você está assistindo oficialmente. Se você está assistindo na Crunchyroll, você está assistindo oficialmente. Não precise ir pra fansub. Aprenda isso. É basicamente o que ocorria com o Ultraman, fugindo um pouco aqui do assunto. Ultraman passa no canal de Tsuburaya de forma oficial e tem um período pra você assistir. Então, não tem por que você recorrer necessariamente a pirataria até segunda ordem. No caso de Vanguard, menos ainda, porque Vanguard você tem meios acessíveis pra assistir oficialmente. Tá bom?
Lembrando que sim, Vanguard vai pra Funimation, mas a Funimation já falou que deu uns rolo aí, vai atrasar um pouco, mas em breve estará lá. Tá bom? Gente, agora só falando, o canal voltou, o canal de YouTube. O link, né, se você estiver vendo isso pelo Spotify, estará na descrição, então assim, vai lá e acesse, vai dar um view quando sair o vídeo. E se você estiver vendo isso pelo YouTube, eu tenho um podcast. Basicamente é isso. Vai lá ouvir o Comentando no QG, eu garanto que vai ter assunto que vocês vão gostar. Porque é uma coisa que eu também já quero deixar avisado nesse vídeo. Os episódios que estão lá no Spotify, antes desse, nenhum vem pra cá, tá? Vai ser tudo de lá direto, porque eu prefiro entregar um trabalho que nem esse que eu vou entregar pra vocês, de filmar bonitinho, do que fazer aquele negócio de colocar só um fundo e deixar o negocinho mexendo de som e vocês ficarem ali ouvindo. Então se vocês quiserem ouvir, tem na plataforma já, né? Inclusive eu só não sei se tem no YouTube Music eu não sei como subir. Mas fora do YouTube Music, tem em todas as outras plataformas, então vai lá e ouve. Inclusive o link que tá aqui no YouTube é o link do Spotify, que é o principal, né? Que também agora é o parceiro do comprou a Anchor. Mas vai lá, tem Amazon Music, tem Google Podcast, tem Deezer. Mano, tem vários pontos aí, vai procurando o que você acha. Inclusive, eu tava vendo a pesquisa esses dias, o Overcast tem uma taxa de adesão muito grande. Então se você tem Overcast, eu ouvi no Overcast. Tá, mas assim, tem vários lugares, vai lá e ouve. Tá bom? Se você tá vindo por aqui pelo YouTube, muito obrigado. Sempre lembrando que aqui pra vocês no YouTube os vídeos saem às terças e quintas, sábado às vezes. Não vou sair sempre sábado porque eu quero pegar sábado e domingo pra trabalhar pauta, quando for um tema mais grande. Olha que bonito, mais grande. O cara faz jornalismo e fala mais grande. Quando for um tema maior, né, que eu precisar estudar um pouco mais. Quando for algum tema que eu quero dar mais opinião, uma opinião mais embasada. Não que esse eu não esteja. Mas quando for uns temas que tem que fazer umas pautas maiores, eu quero pegar o final de semana pra descansar. Eu sou filho de Deus, cara. Eu mereço sentar pra assistir um tokusatsu de vez em quando, um animezinho, um filmezinho, né? Então, terça e quinta, às vezes sai no sábado. Porque eu comentando, basicamente ele sai segunda, quarta e sexta. Ou quartas e sextas. Então assim, como sai tudo dentro da semana e a semana tem 5 dias, a semana útil. Então eu vou trabalhar sempre nesse método de 5 dias. Ocasionalmente trabalho sábado e domingo postando vídeo, podcast, etc. Mas é ocasionalmente. Da mesma forma que ocorre no podcast, aqui no YouTube pode ocorrer de sim, fora os dias normais, os dias já programados, sair um vídeo ou outro. Mas não é necessariamente também a minha primeira opção. Tá bom? Só deixando isso também avisado pra vocês. Sempre lembrando, indica pra um coleguinha. Agora tem no YouTube, então não tem desculpa pra você não falar pro seu amiguinho. Vim assistir a gente, tá? O link tá na descrição, se você estiver no podcast. E se você estiver no YouTube, tá o link do podcast pra você ouvir. Vocês entenderam a maluquice? E sempre lembrando, meus contatos estão aqui embaixo. Twitter é o SR_, o Twitter é o Paulo_Raposo, o Paulo_Raposo. O Instagram é o SR_Raposo. Segue nos dois. No Twitter eu falo umas baboseiras, às vezes compartilho um negócio sobre mangá e no Instagram eu posto resenhas ocasionalmente. Tá bom? Galera, por hora é isso. Um abraço e nós vamos!